a nutrição no desenvolvimento espiritual. Algumas pessoas que acessam os conteúdos do canal da Confederação Intergaláctica ou do site da Confederação Intergaláctica, ou mesmo dos livros que eu já escrevi, elas têm alguns questionamentos e algumas perguntas, né? Algumas inquisições para serem feitas e fazem ocasionalmente para mim. E a partir de agora eu vou selecionar algumas dessas perguntas, desses questionamentos e desenvolver isso, aproveitar isso para servir como base, para a gente desenvolver isso nos nossos vídeos aqui na série Flash de Luz. Então, esse tema aqui, a nutrição no desenvolvimento espiritual, ele na realidade é uma pergunta de uma pessoa que pede para a gente falar sobre a relação entre a nutrição e o desenvolvimento espiritual. Então, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, nós vamos deixar o e-mail do site da Confederação Intergaláctica para quem quiser ter a sua pergunta desenvolvida em vídeo, né? Quem quiser ter um questionamento, quem quiser ter o seu tema desenvolvido aqui, quem tiver dúvidas a respeito desses temas que envolvem essa transição planetária, esse momento de evolução espiritual na Terra. Nós estamos num momento realmente muito delicado, com temas bem pertinentes. Então, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, envia para o e-mail da Confederação Intergaláctica. O e-mail é vegastar@hotmail.com, vegastar@hotmail.com. Vega, V-E-G-A-H no final do Vega, Star de estrela, S-T-A-R, @hotmail.com. vegastar@hotmail.com. Envia, eu vou deixar o e-mail aí na descrição desse vídeo. E esses vídeos vão ser produzidos para o YouTube e vão ser também produzidos em podcasts, eles vão ser também postados em podcasts no Spotify. Pois bem, então a questão da nutrição no desenvolvimento espiritual, será que é importante? Será que tem uma relação entre nutrição, entre alimentação e o desenvolvimento espiritual? Então nós vamos aqui trazer alguns dados, algumas informações, colocar aqui uma série de conteúdos que vão dar uma visão um pouco mais clara dessa relação entre a nutrição e o desenvolvimento espiritual. Então a primeira questão que eu quero colocar, vou colocar aqui uma visão prática, um testemunho prático, né, para a gente já começar a fazer algumas reflexões, né, bem direto nessa questão ligado à Confederação Intergaláctica. Eu vou citar aqui uma experiência que foi vivida por Chico Xavier, estão aí confirmado em alguns vídeos na internet, é questão só de fazer pesquisa, lembrando que todos os temas que a gente desenvolve aqui no canal da Confederação Intergaláctica, todos os temas podem ser aprofundados no site da Confederação Intergaláctica, porque lá além tem vários autores, vários canais, vários instrutores que vão interligando temas, que vão gerando links e vão fortalecendo o desenvolvimento dos temas ligados à Confederação Intergaláctica. Então veja bem, o Chico Xavier, há uma passagem na história dele, em que ele foi contactado pelo guia espiritual dele, Emmanuel. Era um dos guias dele, era um guia ligado a canalizações, né, de livros e que orientava ele. E chegou para ele então e avisou para ele que ele havia sido convidado, olha só, né? Que ele havia sido convidado para estar junto com um comandante estelar em uma das luas de Saturno, onde lá ele ia se encontrar numa nave-mãe com um comandante estelar numa das luas de Saturno.
E o Emmanuel falou para ele que, avisou para ele que para ele ir para esse encontro, ele tinha que sutilizar a sua consciência, passando 3 dias fazendo uma alimentação à base de líquidos. A nutrição dele tinha que ser à base de líquidos, sem alimentos de origem animal. Então, vamos deixar essa imagem aí, esse contexto. Então, por aí a gente já tem alguns insights, né? Então, para o Chico Xavier aqui na Terra, o veículo do Chico Xavier, né? O Chico Xavier é um ser humano que está ali dentro daquele corpo, e aí ele recebe um convite. Olha, um comandante estelar na lua de Saturno quer ter um encontro com você, quer que você vá até lá. Mas para isso você tem que passar 3 dias com alimentação sutil. Sua consciência precisa estar sutilizada e você não deve se alimentar de animais nesses 3 dias e só com alimentos líquidos. Então por aí a gente já tem um insight. Mas vamos lá. Eu também sou educador físico, sabe? Eu vou usar aqui alguns conteúdos também, não só das questões espiritualistas, mas também da questão da educação física, do corpo, das orientações que nós temos a respeito do desenvolvimento do corpo humano, né? Desses veículos terrestres, né? E uma coisa que a gente aprende na educação física é que o atleta, ou seja, aquela pessoa que pratica atividades físicas, esportes de forma regular, o atleta é aquele que pratica esportes de forma regular, no mínimo 3 vezes por semana. O bom atleta mesmo pratica de 5 a 7 vezes por semana. É aquele que nós consideramos um atleta, que chega até no alto nível, né? Até o nível, pode ser até um atleta profissional. Mas se você pratica um esporte de forma regular, disciplinada, e pelo menos 3 vezes por semana, você já pode ser considerado um atleta. Esse ser, o atleta, ele não é uma pessoa normal. Olha só que interessante. Quando nós fazemos um estudo comparativo entre a fisiologia de um atleta e a fisiologia de um ser humano que não pratica o esporte de forma regular, um sedentário, né? Quando nós fazemos um estudo comparativo, nós percebemos que a fisiologia do atleta é diferente da fisiologia do sedentário. Então, os sistemas orgânicos funcionam de forma diferente. O coração funciona de forma diferente, a respiração é diferente, tudo de forma mais eficiente e melhor em favor do atleta, em detrimento de um ser que não pratica esporte de forma regular. Então, os sistemas orgânicos, né, todos os sistemas que compõem o nosso veículo terrestre, nosso corpo, nossos corpos mais inferiores, eles passam a funcionar melhor, não é? Assim como o atleta não pode ser considerado uma pessoa normal, porque a fisiologia dele não é igual à fisiologia de um sedentário, o espiritualista, o iniciado espiritual, ele também não pode ser considerado uma pessoa normal. A fisiologia de uma alma desperta, de uma alma que assume disciplinas espirituais, não é igual à fisiologia de uma pessoa que não passou por certas disciplinas espirituais, que não assume disciplinas espirituais. Olha só que interessante. Nós vamos colocar isso dentro de um contexto mais preciso, para a gente entender melhor quando a gente fala em termos de desenvolvimento espiritual. Porque aparentemente, quando nós olhamos para a humanidade, parece que a humanidade, os seres humanos são todos iguais, não é assim, né? Nós temos configurações diferentes, né? Temos configurações diferentes, cada ser humano tem a sua própria especialidade, os seus próprios raios, a sua própria a forma de receber, de captar as suas relações com os astros, né? Com as estrelas, com a vida como um todo. Nós somos seres diferentes. Mas o que é que o plano divino? Existe um plano divino, a humanidade não está aqui aleatoriamente, não. O que é que a Confederação Intergaláctica fala para nós? Primeiro, nós não estamos aqui aleatoriamente. Né? A humanidade não está solta dentro do planeta, solta dentro do universo, como alguns acham. Quem está na vida comum pode pensar nisso. O homem comum, o homem que está na vida mundana, ele pensa nisso, não está errado. Aqui nós não estamos para desmerecer nenhum nível de consciência, o processo de evolução, de desenvolvimento espiritual, de evolução da consciência do ser humano, não para esse planeta, mas para os universos, é muito bem estruturado. Existem várias leis que acomodam essas realidades e que validam cada etapa
de aprendizado dentro dos universos, né? Dentro do cosmos como um todo. Aqui na Terra, a humanidade não está solta, não é aleatória. Aqui na Terra existe um plano divino, um plano diretor, um plano que organiza de forma muito amorosa, muito inteligente, que tem essa palavra-chave, o amor, como o primeiro filtro, né? Então, o que é que o plano divino fala? Como é que a humanidade está distribuída sobre a Terra? A humanidade, ela se apresenta na Terra quando nós adentramos a consciência humana dentro, quando nós adentramos a nossa consciência dentro do reino humano, nós passamos por fases. Então, quando nós olhamos para a humanidade, nós temos aquilo que é o plano divino chama de homens comuns, né? Existem os homens comuns que estão aí, que têm plena identificação com a vida material. Nesse momento agora, eles têm plena identificação com a vida material. Eles precisam viver a experiência da matéria pela matéria, sem aprofundamento, sem reflexões. Então são homens muito imaturos ainda, não estão muito bem preparados, a sua estrutura não está muito bem organizada, não tem vivência e maturidade para se interessar pelo plano divino. Então eles querem se realizar no plano material e até desconfiam do plano divino, podem, né? Então são os homens comuns. Mas quando esse homem comum começa a perceber que tem algo a mais além da matéria, ele começa a se tornar, então, um aspirante espiritual. E começa a se destacar da humanidade, começa a ser observado pelo aquilo que nós chamamos de forças ocultas, das forças internas, da vida. A vida oculta começa a dar uma atenção especial para ele, ele começa a não ficar mais tão sozinho, tão isolado, começa a ter uma relação com o plano superior, começa a buscar esse plano superior, plano divino, né? E aí começam os sistemas de provação, porque esse planeta é um sistema, oferece um sistema de provação para nós. Uma das características desse planeta Terra é o sistema de provação. Então aí entra o homem em provas, depois, mais à frente, ele começa, quando ele passa por essas provações, ele começa então a entrar naquele processo ao qual a nossa fisiologia sutil, a nossa anatomia sutil foi projetado, que são chamados de expansões de consciência, que são chamadas antigamente de iniciações, né? Então até bem recentemente nós chamávamos isso de iniciações. Então o homem começa a ser iniciado. Então ele deixa de ser um homem comum, deixa de ser um aspirante e começa a se tornar um iniciado, começa a passar por grandes iniciações. Cada iniciação dessa, cada expansão de consciência dessa, abre o sistema nervoso central, expande o sistema nervoso central, expande a forma de ver a vida. E aqui já começa algumas questões. Essas expansões, elas afetam diretamente a nossa mente. A mente é o extrato mais sutil, mais abstrato do cérebro, não é? O cérebro é a contraparte física que suporta a mente. Só que hoje, né, a nossa ciência, quem estudar um pouco, fizer uma pesquisa, sabe que existe uma relação direta entre o nosso cérebro e a nossa microbiota intestinal. Então veja bem, existe uma relação entre o nosso cérebro e a nossa microbiota intestinal. Então, o nosso sistema nervoso central, a mente e o cérebro estão... É como se a mente, a microbiota intestinal, o intestino fosse uma extensão da mente. Chega um certo momento na evolução da consciência do ser humano em si, quando você vai se tornando cada vez mais yogi de você mesmo, mais conectado com você mesmo, que você percebe isso com clareza. Não precisa nem a ciência vir falar sobre isso, a relação da mente com o intestino. Isso é profundo, né? Isso já vem sendo anunciado há muito tempo. Então não precisa nem a ciência falar nisso, porque quando você se torna yogi de você mesmo, você vai ver que certos movimentos mentais que você faz, certos pensamentos, você altera a forma como seu intestino funciona. Você vai perceber isso com clareza. Você vai ver certos comportamentos mentais seus, certas respirações, e a respiração entra nesse movimento. Certas respirações unido com o seu pensamento muda a forma como o seu intestino se apresenta. E vice-versa. Se o seu intestino faz algum movimento de soltura de conteúdo que está nele, você vê parte da sua mente, inclusive a nível cerebral mesmo, fazer movimentos correspondentes. Então,
Por aí a gente já tem alguns insights também da nutrição, da alimentação com relação à nossa espiritualidade. Por quê? Porque a mente é que decodifica todo esse processo de evolução da nossa relação com a vida aqui. É a mente que capta, que processa, que entende, que faz as compreensões, que recebe, que emana. Então a mente é o decodificador, é o nosso aparelho que nos conecta com o nosso universo. Em um determinado ensinamento se fala que o universo é mental. E em nós como seres humanos, nós identificamos que uma mente está em nós e que nós precisamos usufruir dessa mente conscientemente, inclusive sendo um bom administrador dela. Né? E aí, vamos lá. Então, nesses processos iniciáticos, até bem pouco tempo atrás, porque nós estamos numa transição planetária, e na transição planetária, esses processos iniciáticos eles são atualizados. Então, nós temos alguns seres humanos que estão finalizando os processos iniciáticos até aqui, que foram propostos até aqui, e já temos outros seres humanos que estão entrando em outros processos iniciáticos, porque estão vindo com outro código genético, no caso o GNA, por exemplo. Né? Então, é outra forma de expandir a consciência, outra forma de lidar, e quem já vem no GNA já vem muito bem harmonizado, inclusive com os reinos paralelos, porque é outra proposta, é um código que vem de um plano divino, já vem do próprio plano divino, diferente do DNA que veio do reino animal, né? Então ele já, espontaneamente, esses seres já vão se sentir mais à vontade, por exemplo, com alimentação mais sutil, fora do reino animal, entende? Por exemplo, né? Com alimentos mais amorosos, né? Mais que levam em consideração respeitosamente como funciona a fisiologia dos órgãos, né? Então vamos lá. Essas iniciações elas são numeradas para didaticamente a gente compreender melhor como se dão essas iniciações. E o que é que a instrução fala? Que nós temos essas 7 grandes iniciações até nós chegarmos àquilo que é chamado de nível de avatar, né? Que é o nível mais elevado. A humanidade como um todo não está predestinada para, nesse ciclo evolutivo, chegar ao nível de avatar. Alguns seres, ocasionalmente, podem chegar lá porque possuem predestinação, porque para uma quantidade X de avatares precisa ter uma quantidade X, isso é regência numerológica. Para uma quantidade X de avatares possui uma quantidade X de seres com consciência monádicas. Para uma quantidade X de seres espiritualizados na mônada, existe uma quantidade X de seres despertos em corpo de luz. Isso são regências muito inteligentes. Os seres criadores organizaram isso de forma muito detalhadas. Quando a gente se interessa por isso, a gente vai se aproximando e vai ficando encantado. E nesse mundo mágico, que é o mundo que circula, né, que está aí. Mas nós precisamos acordar, hein? Então vamos lá. Acontece que essas grandes iniciações, até você chegar naquilo que é chamado de quarta grande iniciação, que tem uma característica muito importante, que é aquilo que é chamado de grande entrega. Enquanto você não chega na quarta grande iniciação, por isso é importante o autoconhecimento, para você saber onde você está no caminho, para você precisa se interessar por isso, estudar isso, se aprofundar. Vai lá no site da Confederação, tem tudo isso, palestras e vários instrutores lá fazendo essas observações, trazendo isso para nós. Isso está sendo aberto para a humanidade, porque antes isso era escolas fechadas, escolas iniciáticas, esotéricas, né? Hoje não, hoje está tudo aberto, porque faz parte do momento. Nós temos que compartilhar isso. Mais pessoas estão preparadas para viver essa experiência. Pessoas que se prepararam durante vidas e vidas e agora estão prontas para viver essa experiência. Quarta grande iniciação, você vai passar pela grande entrega. Até aqui, na terceira iniciação, ele podia dar para trás, ele podia usar os ensinamentos em benefício próprio, podia se tornar um mago negro, podia se tornar um ser negativo. E existem muitos seres por aí que estão nessa situação, que vão até uma terceira iniciação e se perdem no caminho. O ego cresce demais, o orgulho toma de conta e o ser não consegue. Ele começa a usufruir as suas conquistas em benefício próprio e não em comunhão com aquilo que nós chamamos de hierarquia, porque esse universo local ele é hierárquico. Hierarquia envolve 2 etimologias, hieros arque, governo divino, arque, governo, hieros divino, hieros arque, hierarquia, governo divino. Existe uma administração divina, isso é supra-humano,
Isso não pode ser compreendido enquanto nós estivermos dentro da experiência humana. Então, existe uma administração divina que inclusive administra a própria evolução do planeta, porque o planeta precisa se harmonizar em todos os seus reinos, isso está predestinado. O planeta vai se harmonizar em todos os seus reinos, por incrível que pareça. E nós vamos seguir nessa direção. E o plano divino está nos levando nessa direção, para nós nos harmonizarmos com todos os reinos, inclusive com o planeta. E alguns seres sabem disso dentro de si. Né? Sabem disso, não precisa nem que os outros falem aqui, intuitivamente eles sabem disso. Agora sabem também que a humanidade está perdida. Por quê? Porque a grande maioria, a humanidade da vida comum, está desencaminhada. Porque a grande maioria, lembrando que nós temos 8 bilhões de seres materializados nesse momento agora, em torno de 8 bilhões, e 100 anos atrás nós tínhamos só 2 bilhões. Nós quadruplicamos a população em 100 anos, coisa que nunca tinha acontecido nesse planeta, dentro dessa humanidade. Isso sobrecarregou, especialmente a materialização da humanidade, isso desarmonizou os reinos, isso gerou na indústria alimentícia, por exemplo, né, um interesse pelo lucro e não pelo serviço amoroso do alimento que realmente vai fazer bem para o ser humano. Né? E nós estamos aí com a Organização Mundial de Saúde mostra como nós estamos doentes, né? Não é sinal de saúde, você está muito bem adaptado a uma sociedade doente, né? Isso não sabe disso lá atrás. Krishnamurti falou isso, né? Deixou essa sabedoria. Não é sinal de saúde, você está muito bem adaptado a uma sociedade doente. E quando nós olhamos para a sociedade, as nossas sociedades, aí pelos países, né, civilizações locais estão doentes, as pessoas estão doentes de um modo geral. O peso psíquico dos ambientes está sobrecarregado e nós estamos bem adaptados a isso. Então veja lá, essa quarta grande iniciação, ela é muito importante. Por quê? Porque a partir dessa quarta iniciação, quando você pegou toda a sua vida aqui, teve uma conversa com o plano divino, se você quiser chamar isso de Deus, chame. Você conversa com Deus lá no seu travesseiro, quando você vai dormir, na sua oração. Quando você entrega tudo, você entrega seus filhos, seu trabalho, sua vida, sua existência, entrega tudo na mão de Deus. Quando você está pronta, o plano superior sabe de tudo, dos seus mínimos pensamentos, acompanha tudo, nada fica escondido. Quando o plano divino sabe que você está pronto e você passa pela quarta iniciação, chegou a hora do seu sistema glandular se organizar para você começar a constituir aquilo que é chamado corpo de luz. Porque na quinta iniciação você vai incorporar um corpo de luz, que é o seu primeiro corpo não terrestre. É o primeiro corpo feito de elementos não terrestres. São elementos sutis que vai lhe introduzir no plano divino de forma consciente. Você vai começar a tomar parte de um plano divino de forma consciente. E quando você passa por essa expansão de consciência, por essa iniciação, quando você entrega tudo verdadeiramente, sem falsear, porque você pode enganar qualquer pessoa aqui, mas lá você não engana ninguém. Nos mínimos detalhes, quando você pensa que está só, e aí a importância de ficar só, a importância de quebrar ritmos com a vida mundana, de retiros, de silêncio e do jejum, que o jejum nada mais é do que o retiro da vida, da alimentação aqui fora. O jejum é você quebrar ritmo com a alimentação aqui fora. Por quê? Porque você precisa, nutrição, troca de energia, você precisa quebrar essas trocas de energia com os alimentos da terra para começar a trocar energia com os alimentos que vêm do céu, do plano divino, do plano celeste, os reinos superiores. Não é? Então, quando você vai começar a constituir esse corpo de luz, você vai começar a trocar energia sutil, numa voltagem muito alta, muito elevada, com esses seres de luz que vão começar a compartilhar a sua aura, vão começar a se apresentar para você, vão começar a estar no seu ambiente, você vai começar a perceber a presença desses seres, de repente você desenvolve uma telepatia, desenvolve dons e capacidades que você jamais imaginaria que poderia ter, que estão aí dentro da sua experiência supramental. Então, a nível iniciático, na quinta iniciação, você começa a participar desse processo conscientemente. Mais lá na frente, na sexta iniciação, você vai fazer uma suprema entrega, que é mais profunda ainda. Porque a maioria dos seres
recebem o seu mantra cósmico, ou seja, como você é conhecido fora da Terra, né? O seu nome cósmico, né? Você vai ver se você precisa ou não permanecer realmente dentro do reino humano, se a sua proposta de evolução, de compreensão, se a sua proposta de ser visto aqui dentro da experiência humana ainda precisa da sua presença dentro de um corpo físico aqui na humanidade. Às vezes você não precisa mais, você vai para outros mundos mais evoluídos, para mundos imateriais, ou seja para onde for dentro do seu caminho cósmico, né? Então, essa sexta iniciação é a suprema entrega, né? Raros são aqueles que permanecem na Terra, são raríssimos aqueles que permanecem na Terra para cumprir alguma... Aí são missionários, esses recebem direto do plano divino, acessam o plano divino, recebem missões, diferente do que nós chamamos de tarefas aqui. Missões é quando você recebe de um plano divino algo que você vai fazer, porque é para beneficiar o plano divino, vai beneficiar todos os reinos, né? E aí é diferente. Então isso normalmente você inclusive visualiza o futuro da humanidade, o futuro da Terra. E você já não está mais aqui para o presente da humanidade, mas para o futuro. Você está preparando o futuro, você está organizando, você está colocando as luzes no caminho, você está acendendo os faróis. Ó, o caminho é por aqui, vamos por aqui. Então aí é um missionário. Esses estão por aí também. Então vamos lá. Quando você chega ali na quinta iniciação, que seu sistema glandular é alterado, é organizado para você lidar com energias muito elevadas, a sua fisiologia não é mais a mesma fisiologia de um homem comum, de um homem normal. Assim como um atleta não era um homem normal, a fisiologia de um atleta não é igual no estudo comparativo com um homem comum, como sedentário. Um iniciado de quinta iniciação, um iniciado que passou pela quarta iniciação e está constituindo o seu corpo de luz, ele também tem a fisiologia da sua alma no nível mais elevado não é igual à fisiologia de um homem comum. E nós estamos, na vida mudando, a maioria das pessoas são homens comuns. São homens que não têm aspiração espiritual. Ou quando têm, ainda não passaram pelas provações. E o projeto divino, o plano divino, vai apresentando. Quando a pessoa está pronta para passar por certa provação, ela prepara, ela é preparada. Alguns deslizam, alguns caem, outros patinam, entende? Inclusive mesmo você pode chegar numa iniciação alta com resíduos de ego. O seu ego ainda quer aquele chocolate, sabe? Maravilhoso. O seu ego ainda quer aquele laticínio que está escondido no canto da geladeira. O seu ego ainda quer algo que você... Entende? Então pode acontecer você chegar lá com um resíduo de ego lá em cima. Por quê? Porque você está dentro de um corpo. O ego é uma instituição que envolve a nossa mente, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e nosso corpo físico. É uma instituição que pode ser válida quando você traz o seu corpo superior lá de cima e acopla nesse ego aqui. Você pega o ego, traz o seu corpo lá de cima, sua existência lá de cima, se você já existe lá em cima, e faz a adaptação ao seu ego aqui, ilumina esse ego e vai viver a sua experiência de uma forma bem diferente dos homens comuns que, na parte alimentar, se alimentam de qualquer jeito, sem disciplina nenhuma, inclusive destruindo o próprio corpo, gerando doenças horríveis. Nós temos doenças horríveis dentro da humanidade. Mas no futuro está previsto que as doenças vão desaparecer. Num ciclo mais elevado do próprio planeta e da humanidade desse planeta, as doenças vão desaparecer. Já estão sendo preparadas curas com dose única, né? Nós estamos vencendo algumas doenças, mas ainda temos doenças seríssimas. Temos países como o Brasil, por exemplo, mais da metade da população com sobrepeso, né? E com doenças que são associadas ao sobrepeso, cardiopatias, câncer, diabetes, pressão alta, uma série de coisas. Né? E se você for ver, a fundamentação está na alimentação. A forma de você pensar a vida tem a ver com a forma como você se alimenta. Está diretamente relacionado. Então, quanto mais você eleva a sua consciência, mais você se sutiliza na alimentação. Você vai dando um apoio. A partir da quarta iniciação, uma das disciplinas cada vez mais consciente que o iniciado tem é: preciso administrar bem os meus alimentos.
Isso é inerente, isso é espontâneo, isso não é algo forçado, isso é algo que vai acontecer. Se você está no desenvolvimento espiritual, vai chegar um momento que, assim como você que já fez bastante oração, você vai se interessar pelos estados meditativos, vai se interessar pela meditação, vai entrar nos processos meditativos, vai receber os seus insights meditativos. Depois disso, alguns estão acima da meditação, os avatares estão acima da oração e da meditação. Os avatares estão acima da oração e da meditação. Por quê? Porque eles já passaram por isso. Então, eles estão no processo contemplativo, eles estão no oráculo direto com a vida. Estão em contato com a voz de Deus aqui, no dia a dia. Esse é um avatar. Então, esses seres existem em cada fase, e cada fase tem o seu nível de alimentação. A nutrição é importante, sim, para o processo de desenvolvimento espiritual. Agora, primeiro, bom senso. Bom senso envolve a questão do equilíbrio. Você tem que ser mestre de si mesmo. Aliás, sexta iniciação quer dizer mestre de si mesmo. Uma das aspas assim, dos codinomes da sexta iniciação é: você é um mestre ascensionado, você é um mestre de si mesmo. Passa pela questão da alimentação. Você tem que cuidar bem. Você tem um carro, você cuida bem do seu carro. Coloca lá os líquidos que precisa, faz a manutenção, limpa. Você cuida bem do seu quarto. Então tem que cuidar bem do seu corpo, da sua alimentação. Entende? Então, tem essas questões aí. Outra questão prática ligada à Confederação Intergaláctica é que hoje está sendo divulgado vários contatados despertos aí pelo planeta, né? Vídeos e mais vídeos, canais e mais canais surgindo, de pessoas contatadas e que falam seus contatos com o Comando Asta, Conselho Espiritual Santa Ametista, Conselho Santa Esmeralda e vários outros comandos que estão aparecendo, que estão surgindo, que estão se manifestando, seres arcturianos, pleiadianos. Quando esses seres estão em contato consciente com esses outros seres, eles fazem através do seu corpo de luz. Ou do seu corpo, no mínimo corpo de luz. Pode ser no corpo monádico também, ou se tiver um avatar, vai ser a nível de avatar. Muito raro isso acontecer, muito raro mesmo. Mas normalmente o corpo de luz. Se você está trabalhando o corpo de luz, o que é que você faz? Toda vez que você está em conexão, em contato com esses seres de luz, com esses seres superiores, com arcanjos, com mestres, com seres que se apresentam no mundo além das formas, não se apresentam nem no mundo das formas, eles se apresentam, dividem um ambiente, compartilham a sua aura. Ali o seu sistema digestivo fica estável, paralisado, porque você precisa de se distanciar dos seus veículos físicos para trabalhar os seus veículos superiores, corpo de luz para cima. Então você precisa ali guardar o máximo de energia dos corpos físicos e jogar essa energia para cima para desenvolver os corpos superiores. E aí, quanto mais energia sutil, melhor, para você desenvolver esses corpos, para você se conectar